Hoje é mais um dia de guerra no Brasil. A guerra do trânsito. De norte a sul, de leste a oeste, no país inteiro, os brasileiros estão matando e morrendo. A cada ano, o trânsito no Brasil faz mais vítimas do que o total de soldados americanos mortos no Vietnã. De onde vem essa guerra? O que fazer para acabar com ela? No programa de hoje, vamos conhecer as causas, as consequências e os meios de reduzir o número de acidentes de trânsito no Brasil. Vamos ver até onde a solução desse problema depende da ação do poder público e onde começa a responsabilidade dos motoristas e dos pedestres. Todos os dias vemos nas ruas, na TV e nos jornais o que anda acontecendo no trânsito. As pessoas reclamam, protestam e perguntam: mas de quem é a culpa? Quem são os responsáveis por essa situação? O que fazer para acabar com essa terrível guerra que é o trânsito no Brasil? Nos últimos 20 anos, aumentou dramaticamente o número de mortes em acidentes de trânsito no Brasil. Aliás, os acidentes que envolvem os transportes e, particularmente, os atropelamentos, vem sendo uma das principais causas externas de morte em nosso país. A maioria dos acidentes de trânsito acontece por falha humana ou mecânica, ou então devido a problemas de manutenção e sinalização de ruas e estradas. Experimente investigar um acidente em sua casa. Procure determinar como ele ocorreu e se alguma coisa poderia ter sido feita para evitá-lo. Você vai acabar encontrando a causa numa falha humana, mecânica ou elétrica, não importa. No final da sua investigação, você provavelmente vai concluir que a grande maioria dos acidentes é evitável quando agimos com atenção e cuidado. No caso do trânsito, é a mesma coisa. Quem são os responsáveis? Muitas vezes pode ser do pedestre, atravessa na frente dos ônibus. Os motoristas irresponsáveis também, a bebida, Falta de atenção, avançar sinal. excesso de velocidade, tudo isso aí contribui. As falhas humanas são as causas mais frequentes de acidentes de trânsito. São motoristas embriagados, cansados, apressados, inexperientes ou com alguma deficiência visual não reconhecida ou corrigida. São pedestres e ciclistas que desrespeitam a sinalização ou agem de forma descuidada nas ruas. Muitas vezes é preciso buscar a causa do acidente no próprio veículo. Freio desregulado, pneus carecas, falta de alinhamento ou balanceamento das rodas, excesso ou má distribuição de carga e falhas no sistema de combustível. Além dos fatores humanos e relacionados ao veículo, temos os chamados fatores do ambiente físico e social. Não cumprimento das leis do trânsito, más condições da estrada, destruição ou inexistência de sinalização, barreiras e acostamentos, falta de placas com os limites de velocidade em cada trecho e falta de meios de comunicação com os serviços de emergência. Por aí, a gente vê que o problema do trânsito e do transporte é complexo e que as causas dos acidentes são muito variadas. A educação para o trânsito já faz parte do currículo das escolas brasileiras e começa bem cedo, com as crianças menores. Mas é preciso que, fora da escola, os pais e mães continuem essa educação. Mesmo discutindo o problema do trânsito na sala de aula, a criança pequena sempre aprende mais com o exemplo do pai e da mãe. Se os pais dirigem feito loucos, estacionam em fila dupla, buzinam sem necessidade, não usam o cinto de segurança e não respeitam pedestres, a criança vai aprender a agir assim. E se o pai ou a mãe é pedestre e anda fora da faixa, corre entre os carros e arrisca a vida toda vez que atravessa uma rua, este é também um mau exemplo para a criança. Se observarmos bem o modo como algumas crianças e alguns jovens atravessam ruas ou avenidas movimentadas, veremos que estão correndo risco de vida o tempo todo, porque não aprenderam a usar a faixa de pedestre ou não têm maturidade suficiente para andar sozinhos pela cidade. Na Transitolândia, uma espécie de escolinha infantil do trânsito, como já existem em vários lugares do Brasil, as crianças aprendem bem mais que sobreviver. Elas são educadas para adquirir atitudes gerais de prevenção de acidentes. Bonequinho na cor vermelha. Será que eu posso atravessar uma rua? Não, de forma alguma. As crianças têm dificuldade de aprender as noções básicas do trânsito e as regras do novo Código Brasileiro de Trânsito? Sim, as crianças têm algumas dificuldades. Por exemplo, o ônibus. Nós ensinamos as crianças nunca atravessar na frente do ônibus, nunca na parte de trás, e sim esperar que o ônibus saia, para assim que o pai ou alguém acompanhando a criança pegue-a pelo pulso e nunca pela mão. Outra coisa importante também é que a criança nunca deve ficar no banco da frente, no colo do pai
e sim que a criança deve sempre ficar no banco de trás. Eu vou iniciar a travessia passando aqui, ó, dentro da faixa de segurança do pé. Dentro da faixa de segurança do pé. Esse trabalho de educação para o trânsito, ele também dá bons resultados nas escolas ou ele precisa de uma estrutura como essa aqui para funcionar? Ele dá bom resultado nas escolas. Há escolas investindo em pintura de mini Transitolândia nas escolas. E também a Transitolândia tem equipe móvel que se dirige a essas para ministrar aulas educativas, bem como palestras também. Vou atravessar a rua sempre em linha reta e depressa. Bom, depois de ouvir um instrutor, vamos saber o que pensam as crianças. Eu aprendi que crianças menos de 10 anos não podem andar na frente, obedecer o semáforo do motorista e do pedestre. Aprendi a atravessar a rua, tem que olhar para os dois lados e passar só na faixa de pedestre. As estatísticas revelam que a embriaguez ou o consumo excessivo de álcool é hoje o principal fator responsável por colisões que resultam em acidentes graves ou fatais. Outras causas importantes são o excesso de velocidade, os avanços de sinal e a falta do cinto de segurança. O novo Código de Trânsito brasileiro previu multas e penalidades pesadas para quem dirige embriagado, corre demais, ultrapassa o sinal vermelho e comete outras barbaridades ao volante. O código, que no início causou muita discussão, já produziu um grande benefício. Nas cidades e regiões brasileiras, onde a fiscalização é mais presente e severa, o número de acidentes e de mortes caiu bastante. Com a aprovação do novo Código de Trânsito, mudou substancialmente o comportamento dos nossos motoristas. Diminuiu bastante a incidência de multas, mas há uma preocupação muito grande por parte das autoridades de trânsito que o código foi mudado, mas a mentalidade do nosso motorista mudou pouco porque ele não lê o código. E quando é fiscalizado, ele vem procurar direitos antigos que ele não tem. O rigor no emprego do novo Código de Trânsito é a única forma que se tem de educar, de colher os frutos necessários para evitar esse grande número de acidentes. É preciso que o próprio motorista empenhe também que seja, em particular, um fiscal de si próprio, porque ele está valorizando o que ele tem de primordial, que é a vida. Além da fiscalização permanente e da aplicação rigorosa da lei, é preciso também que as autoridades federais, estaduais e municipais cuidem melhor da sinalização, da iluminação e da pavimentação de ruas e estradas. Construir passarelas, pintar faixas para pedestres, cuidar das calçadas, tudo isso ajuda a reduzir o número de acidentes. Ninguém merece este destino. Cada vez que alguém dirige embriagado, em alta velocidade ou sem cinto de segurança, pode estar marcado para matar ou para morrer. Está na hora de acabar com esta guerra. Se você anda preocupado com a segurança da sua família, comece a ensinar os seus filhos desde cedo, antes mesmo da idade escolar. A criança deve aprender a andar sempre pela calçada, longe do meio-fio. Nas estradas, o certo é caminhar pelo acostamento à esquerda da via em fila indiana e em sentido contrário ao dos veículos. Mesmo na calçada, a gente precisa ficar atento aos locais de entrada e saída de veículos. O pedestre deve escolher o lugar mais seguro para atravessar, de preferência na faixa própria e bem longe dos carros estacionados, para ter uma boa visão da rua. Antes de atravessar, é preciso se aproximar da rua com cuidado, pois há sempre o perigo de um carro chegar muito perto e o espelho retrovisor esbarrar no pedestre. Ensine as crianças a usar bem os olhos e ouvidos. Só quem olha bem em todas as direções e procura ouvir os ruídos pode ter certeza de que não vem um carro em alta velocidade no momento em que vai atravessar a rua. Ensine também que nunca se deve atravessar correndo ou fazendo voltas entre os carros. Isso é perigoso e pode ser fatal. Se vem um carro, mesmo estando longe, é preferível esperar que ele passe. Quem gosta de emoções fortes deve praticar o seu esporte no lugar certo. Crianças e adolescentes precisam ser ensinados a utilizar corretamente bicicletas e motos. Além de evitar as vias por onde circulam muitos automóveis, o ciclista e o motociclista não devem ficar costurando entre os carros. Essa manobra é sempre arriscada e perigosa. Para sobreviver e não ferir os outros ou a si mesmo, não basta ser bom motorista ou pedestre bem comportado.
Se você tem carro, faça uma revisão e manutenção periódica no veículo. Freios, pneus, buzina, faróis e outros itens de segurança. E antes de viajar, faça uma revisão ainda mais completa. A melhor forma de evitar acidentes no trânsito é adotar atitudes corretas. Usar o cinto de segurança, transportar crianças no banco de trás e em cadeira apropriada conforme a sua idade. Atravessar na faixa de pedestres, isto é, cumprir tudo o que manda a lei. O Código de Trânsito brasileiro, como todas as outras leis, foi feito para proteger você, seus filhos, sua família. Mas de nada adianta existir uma legislação moderna se as pessoas não respeitam a lei. Quem deixa o filho menor dirigir sem habilitação, por exemplo, vai ser cúmplice e culpado por qualquer acidente que acontecer com ele. Adolescentes que dirigem sem habilitação, abusam da bebida e ainda fazem pegas nas ruas são responsáveis por dezenas de acidentes fatais. Nunca tantos jovens morreram de forma tão violenta e em tão pouco tempo como acontece hoje no Brasil. Sem falar daqueles que não morrem, mas sofrem consequências graves e permanentes. Muitas vezes os pais fazem de conta que não veem o perigo. Eles pensam assim: é só o fim de semana, não vai acontecer nada de mal. Ele é ajuizado. Mas a questão não é essa. Se o pai desrespeita a lei e empresta o carro ao filho que não é habilitado, quem não tem juízo é ele. Entendemos por direção perigosa o desrespeito às normas e às leis de trânsito. Geralmente são as seguintes infrações que ocasionam essa direção perigosa: o racha, o pega, o cavalo de pau, o avanço do sinal vermelho, o transitar na contramão de direção e a embriaguez ao volante, que geralmente ocasionam acidentes de trânsito com proporções gravíssimas, causando geralmente ferimentos graves e vítimas fatais. Todo pai ou mãe, normalmente, deseja que o filho seja independente, que aprenda a se virar sozinho e a andar por aí com liberdade. Mas para isso, os jovens precisam conhecer e seguir os 10 mandamentos do bom motorista. Conhecer as leis e obedecer à sinalização. Usar cinto de segurança e levar crianças no banco de trás. Não dirigir cansado ou sob efeito de álcool, drogas e medicamentos. Só ultrapassar com total segurança. A velocidade que emociona é a mesma que mata. Ver e ser visto. Conhecer o veículo mantendo-o em bom estado. Não abusar da autoconfiança. Dê preferência à vida, respeite o pedestre. Direção defensiva é a arte de ficar vivo. Todo motorista precisa estar atento a esses mandamentos, mas os pedestres também precisam tomar os cuidados necessários para evitar acidentes. Quando se trata de crianças, então, esses cuidados têm que ser redobrados. Ninguém precisa trancar os filhos em casa, mas os especialistas afirmam que antes dos 12 anos de idade, nenhuma criança deve atravessar sozinha uma rua movimentada. É uma questão de segurança e vale a pena acreditar nos especialistas. Respeite e ensine seus filhos a respeitar as leis do trânsito e viva legal. Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800 61 1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.